E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Eu já falei sobre Hipátia de Alexandria, Simone de Beauvoir e hoje nós vamos conhecer filosofia de Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã. Ela nasceu no ano de 1906 e faleceu aos 69 anos de idade. Ela era de uma família judaica e foi vítima da política antissemitista do governo nazista. Desde muito nova, a Hannah Arendt sempre gostou, sempre se interessou pela filosofia. E em 1924, ela ingressou na Universidade de Magurb, onde ela foi aluna do filósofo Martin Heidegger. E eles também tiveram um relacionamento amoroso. Em 1933, com a ascensão do nazismo no poder da Alemanha, a Hannah Arendt se afasta da filosofia e passa a atuar na resistência antinazista. No mesmo ano, ela foi presa pela Gestapo e ela passou 8 dias na prisão. Depois de ser libertada da prisão, ela decidiu sair da Alemanha e ela passou por Praga, Genebra, Paris, Portugal, até fixar a moradia em Nova York, nos Estados Unidos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos funcionários do regime nazista foram julgados e condenados pelos crimes que eles cometeram durante o período da guerra. Isso foi na década de 60, para ser mais precisa. Um desses funcionários foi o Karl Adolf Eichmann. O Eichmann ocupava um cargo na seção de assuntos judaicos do Departamento de Segurança de Berlim. Ele foi um dos responsáveis pela solução final, o Holocausto. O Eichmann, com o fim da guerra, ele havia fugido para a Argentina, mas ele foi encontrado e levado para Jerusalém para ser julgado. No final do julgamento, ele foi condenado à morte. A Hannah Arendt foi contratada pelo jornal The New Yorker para cobrir o julgamento do Eichmann, e o conjunto de textos e anotações que ela fez deu origem ao livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, publicado em 1963. A Hannah Arendt entrevistou o Eichmann pessoalmente, e ela chegou à conclusão de que ele era um ser humano irreflexivo, ele era incapaz de julgar, de pensar, de ter um pensamento crítico sobre as ações que ele recebia. Ele não passava de um sujeito comum, ordinário, ele fazia parte de uma grande massa burocrática que realizava as ordens que os líderes, os governantes do regime nazista davam. Então, para Hannah Arendt, o Eichmann não era uma pessoa maligna, maldosa, demoníaca. Ele era um ser humano comum. Mas apesar de fazer essas considerações, a Hannah Arendt não isentou o Eichmann da culpa dele. Apesar de ele não conseguir formular esses juízos críticos, ele simplesmente acolhia, respeitava e realizava as ordens que eram passadas para ele, que era dada. O Eichmann foi o protagonista do julgamento mais longo do século XX, e a Hannah Arendt falou que ele não passava de um sujeito medíocre. A questão fundamental da obra de Hannah Arendt é a incapacidade de pensar. Essa é a essência do Eichmann, da pessoa do Eichmann. Ele era incapaz de pensar, de produzir juízos críticos. E essa é a questão fundamental da obra dela. O vocabulário do Eichmann, ele sempre falava frases prontas, minha honra, minha lealdade, por exemplo. Ele acreditou na sua inocência até o fim, porque para ele estava seguindo ordens, seguindo a lei. E a lei para ele era fazer o certo. Então, por isso, ele acreditava na sua inocência, porque ele estava apenas seguindo a lei do regime nazista. Então, ele estava fazendo certo.
O Eichmann era um homem muito ganancioso. Ele faria qualquer coisa para ter sucesso, para ascender socialmente, para ter poder. Só que essa ganância fez com que ele praticasse o mal e por isso ele deveria ser punido. A Hannah Arendt chegou à conclusão que esse mal que o Eichmann praticou não era uma ação demoníaca, diabólica, era um mal que fazia parte da rotina dos oficiais nazistas. Era praticamente uma linha de produção. Tinha o motorista do caminhão, tinha a pessoa que era responsável só por apertar o botão, a outra que ficava só para limpar a câmara de gás. Eles não se consideravam culpados, era um mal que era comum ali para eles. Ninguém se assustava, ninguém ficava incomodado de fazer aquilo, porque eles não viam o mal em si naquilo, eles apenas seguiam a lei. O mal ali para eles era um instrumento de trabalho, era uma ação comum ali. Isso é a banalidade do mal. O mal se transformou em uma ação comum, uma ação corriqueira. A banalidade do mal, ela pode ser entendida como uma racionalidade que se volta contra a própria humanidade, contra o próprio ser humano. Nem tudo que vem da razão é benéfico. A razão, ela também pode ter uma capacidade destrutiva. O mal, no caso, a banalidade do mal, é uma ação, um mal que se torna medíocre. Mas a banalidade do mal, ela não existiu apenas no contexto histórico do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Ela está presente em vários âmbitos da sociedade, até nos dias atuais. Ela está presente na ciência, que produz instrumentos de guerra, como armas de fogo, bombas nucleares, mísseis. A banalidade do mal está presente no empresário que se preocupa só com o lucro, não preocupa com a situação do trabalhador, se ele está vivendo numa situação análoga à escravidão, como a gente vê as denúncias hoje, né? Todo dia tem uma denúncia diferente sobre trabalho análogo à escravidão. A banalidade do mal, ela está presente no político, que não tem ações, não move ações para combater o machismo, a violência, o racismo, a LGBTfobia, a desigualdade social. Tudo isso são exemplos de banalidade do mal, são exemplos de quando a razão é usada como instrumento de violência contra a própria humanidade. Essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Volte aqui terça-feira que vem para assistir mais uma videoaula de história. Bons estudos e até mais!